ao que ele vai chamar de a sanção bíblica para reuniões de oração. Então ele vai tentar apresentar do Antigo ao Novo Testamento ocasiões em que é revelado o povo do Senhor invocando o nome do Senhor, clamando a Deus, e então ele vai nos apresentar que esta é uma realidade bíblica de todo o povo de Deus do Antigo ao Novo Testamento e que é, portanto, um dever da Igreja do Senhor Jesus Cristo se reunir em oração comunitária para, igualmente aos nossos pais no passado, invocar o nome do Senhor. E ele vai iniciar dizendo o seguinte, que a oração corporativa, ela encontra o seu fundamento, obviamente, na Escritura Sagrada, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos um fundamento já apresentado desde o princípio de todas as coisas, lá em Gênesis. E o autor, então, vai citando um outro teólogo, Joel Bick, vai citar um outro teólogo, que vai dizer que Gênesis capítulo 4, verso do número 26, é um texto onde nós encontramos o fundamento para também a oração comunitária e a oração do povo de Deus, quando nós encontramos as seguintes palavras. Gênesis 4, verso 26, diz assim: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, Joel Bick, citando este outro teólogo, ele vai dizer que, a partir de então, o povo do Senhor, ali, revelado em Enos, passou a clamar a Deus em oração, invocando o nome do Senhor. Obviamente que isto aqui aponta também para a realidade da adoração ao Senhor, do serviço a Deus, mas havia ali a invocação do nome de Deus em oração, clamando a Ele. E nós encontramos esta realidade passando não somente por Enos, mas em todos aqueles que estavam ligados à família bendita do Senhor. Todos aqueles que estavam ligados àqueles que são semente da mulher. E posteriormente nós encontraremos a mesma coisa acontecendo com Abraão. Os patriarcas, eles também se empenharam em oração. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 21, verso de número 33, Gênesis 21, 33, a palavra do Senhor também nos dirá palavras semelhantes, inclusive, quando nos diz o seguinte: Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Então, nós encontramos isto não somente em Enos, não encontramos somente isto em Abraão, nós encontraremos isto naqueles outros patriarcas que vieram, inclusive, após o próprio patriarca Abraão. Isto se evidencia, então, como uma marca daqueles que conhecem ao Senhor, daqueles que temem a Deus. É a invocação do seu nome em oração, clamando ao seu Deus. Então, esses tipos de grupos, como os patriarcas que oravam, por exemplo, em bosques, eles continuaram por todo o período patriarcal exatamente fazendo isto, orando a Deus. Até você vai encontrar o caso de Isaac, né? Enquanto ele estava meditando ali, ao encontrar Rebeca, ele não somente, os comentaristas vão dizer que ele não somente estava simplesmente meditando, mas que ele estava ali orando. Então a oração é uma verdadeira marca daqueles que temem ao Senhor, que fazem parte da família de Deus. Mas é interessante que, embora o povo do Senhor se reunisse naqueles dias em bosques para clamar ao Senhor, mais tarde esses lugares eles foram lugares onde homens passaram a abusar destes lugares com idolatria. O lugar em que o povo clamava ao Senhor tornou-se um lugar de idólatras que abusavam daquele lugar. A referência bíblica para isto é Deuteronômio capítulo 16, verso de número 21. Mas a realidade que queremos marcar aqui é: o povo do Senhor realmente dedicava um tempo à oração, à invocação a Deus. Não somente naqueles dias dos patriarcas, mas posteriormente a eles também. Nós encontraremos Davi, bem como os outros salmistas na Escritura Sagrada, em particular nos Salmos, também clamando a Deus. O salmo que nós lemos no início e também cantamos agora, o salmo de número 4,
no versículo 1, bem como no versículo 3, nós encontramos o salmista Davi falando sobre oração. Quando ele vai dizer no versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E o verso 3 então diz, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então o salmista aqui ele está apontando a realidade de que ele era alguém que suplicava ao Senhor e neste texto em particular nos dias em que ele estava sofrendo angústia por causa de homens maus que perseguiam ele. E você encontra na Escritura Sagrada, meus irmãos, muitas e muitas orações dos Salmos. São muitas orações. Orações que nós cantamos. Orações que o povo de Deus elevava ao seu Deus, invocando assim o nome do seu Senhor. Mas esta realidade da oração, ela não fica particular nos dias dos patriarcas, nem somente nos dias de Davi, mas nós encontramos também em outros textos, como Neemias capítulo 9. Em Neemias capítulo 9, nós encontraremos ali, nos versículos 4 e 5, em particular, mas neste capítulo como um todo, a oração sendo feita, a oração de confissões de pecado do povo diante do Senhor. E ali existiam pelo menos 11 levitas que fizeram turnos orando e confessando o pecado ao Senhor diante dos filhos de Israel. Então eles estavam ali, pelo menos 11, como nós podemos ler em Neemias, capítulo 9, versos 4 e 5, quando a palavra nos diz o seguinte. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram, levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Então, neste texto aqui nós encontramos realmente o povo do Senhor e encontramos os levitas em oração comunitária, ali naquela ocasião, invocando o nome do Senhor em alta voz. E é interessante que os levitas, eles vão convocar todo o povo de Deus para isto. E ali eles vão declarar verdades gloriosas acerca do Senhor como o Senhor Deus eterno, bem como o Senhor Deus criador de todas as coisas. Mas havia ali, naquela ocasião, várias pessoas reunidas invocando o nome do Senhor. Então nós começamos a perceber que a Escritura Sagrada, ela realmente nos apresenta, e não tem como a gente esgotar isso aqui, o tempo é curto, mas o ponto é, no Antigo Testamento nós encontramos o povo de Deus se reunindo para suplicar ao seu Deus comunitariamente em oração. Isso nós encontramos também, ainda que o texto não fale de modo tão claro sobre a oração, mas vai falar sobre a verdade de que o Senhor ele escuta as palavras do seu povo. Joel Bick, ele vai citar o texto de Malaquias capítulo 3, versos 16 e 17. Onde nós encontramos as seguintes palavras. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como homem poupa a seu filho que o
o serve. E o ponto que o Joel Bick quer destacar aqui é que, enquanto o povo do Senhor, aqueles que temiam a Deus, porque naqueles dias existiam muitos que haviam abandonado a uma adoração sincera a Deus, estavam verdadeiramente envolvidos com todo tipo de iniquidade. E então o texto vai destacar que aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E realmente aqui, uns falando com os outros naquela ocasião, e existiam várias pessoas reunidas. E então o que Joel Bick quer destacar é o seguinte, é que o Senhor atentava e ouvia aquilo que eles falavam. Então ele infere uma verdade bíblica de que o Senhor é aquele que, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós falamos e invocamos o seu nome, Ele é aquele que atenta e escuta as nossas orações. O Senhor, Ele certamente se inclina para ouvir o nosso clamor. Então nós podemos estar certos de que, uma vez que o Senhor naqueles dias atentava e ouvia o que eles falavam, Ele também atenta e escuta aquilo que nós clamamos a Ele em oração. E isto é verdadeiramente, como falei no início, uma marca daqueles que conhecem a Deus. Aqueles que conhecem a Deus e que temem verdadeiramente o seu nome, são aqueles que irão se debruçar diante do seu Senhor em oração sincera. Não existe verdadeiro temor ao Senhor separado de uma vida de oração. Não existe verdadeiro temor a Deus se nós não clamamos a Ele em oração. Aqueles que não clamam pensam que são realmente independentes e vivem como se Deus não existisse. É diferente daqueles que seguem, e que são fruto dessa linhagem bendita que vem desde os patriarcas, lá no princípio, até também os nossos dias. Então aqui brevemente nós consideramos rapidamente a questão da oração comunitária, da oração, da invocação do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele continua a moldar a oração corporativa. E realmente existiam ocasiões de oração no Novo Testamento. As reuniões de oração, elas eram celebradas, inclusive, cada manhã nas sinagogas dos judeus e também nos templos. Eles se reuniam para ali, a cada manhã, orar ao Senhor. Mas, mais importante do que isso, Jesus, ele foi alguém que nos ensinou a verdadeira necessidade de uma vida de oração. Nós encontramos, e já vimos inclusive nas exposições no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo, em algumas ocasiões, rogando a Deus o Pai. Rogando a Deus o Pai, inclusive quando ele estava para caminhar, cada vez mais se aproximando da ocasião em que ele sofreria a morte. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo em várias ocasiões, inclusive, chamando os seus discípulos para que até orassem com eles. Ou orassem com Ele, conjuntamente. Que dedicassem um tempo ao clamor a Deus o Pai. E ele realmente, frequentemente, ele conduzia os discípulos em orações corporativas, inclusive antes da sua própria morte. Como nós podemos ver em Lucas capítulo 9, verso de número 18. Lucas capítulo 9, verso de número 18, nos diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Então, um texto que nos revela aqui a verdade bíblica de que o Senhor Jesus Cristo, ele estava orando. Como já mencionei em outra ocasião, e provavelmente falarei em outras ocasiões também, mesmo sendo o Senhor Jesus Cristo alguém que é Deus tal qual o Pai, alguém que é independente igual a Deus o Pai, que não precisaria de nada porque Ele é Deus, Ele viveu na dependência do Pai. E a dependência dele ao Pai é revelado quando Ele clama ao Senhor, quando Ele ora, quando Ele dedica tempo
quando ele fica, até em muitas ocasiões, na oração mais particular, reservado para clamar ao seu Pai. Então, se Cristo orava, nós temos aqui um padrão para a nossa vida. Se Cristo nos é um padrão perfeito de tudo aquilo que é virtuoso, se Cristo é para nós um paradigma perfeito que nos ensina como nós devemos verdadeiramente viver neste mundo, nós faremos bem se caminharmos segundo os passos de Cristo, seguindo após Ele. Mas o próprio Jesus vai argumentar, Joel Bick e outros teólogos aqui, ele vai dizer que existe, pelo próprio Senhor, ordenado um mandato explícito para reuniões de oração. E o texto que ele vai mencionar aqui, ainda que para alguns pareça estranho, é o texto de Mateus, capítulo 18, do verso 19 até o verso de número 20. Mateus, capítulo 18, do verso 19 até o verso de número 20, onde nós encontramos a questão ali da questão de alguém que foi encontrado em pecado e vai envolver questões de disciplina, exortação ali também. Mas nos versos 19 e 20 nos é dito o seguinte: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Joel Bick vai dizer o seguinte, que o verbo grego aqui usado nesse texto, traduzido pela palavra concordar, é usado aqui para significar, trazendo a ideia de algo que soa conjuntamente. É o soar conjuntamente, que é traduzido aqui na nossa Bíblia por concordar. E essa palavra ela era usada frequentemente para descrever a harmonia de instruções ou de instrumentos musicais que soavam juntos. Não é? Era uma palavra que servia para descrever isso, da qual nós encontramos uma palavra que vai derivar desta palavra chamada sinfonia. Então, são a ideia de instrumentos musicais que conjuntamente, poderíamos dizer, fazem uma boa música. Então, ele vai dizer, concordar aqui significa exatamente isto, soar conjuntamente. Então, era quando pessoas estavam reunidas ali para suplicar ao Senhor juntos, comunitariamente, corporativamente. Então, Jesus ele vai dizer que se você exprimir, falar, apresentar petições juntamente com companheiros crentes, ele fará o que pedirem. Contanto que o que nós pedirmos esteja de acordo com a sua vontade. Porque alguém pode pensar, né? Rapaz, eu desejo tal coisa. Aí, se eu juntar aqui mais 2 pessoas, aqui tem 3, o que eu pedi o Senhor vai me dar. Não é dessa forma, né? Não é dessa forma que acontece. O Senhor, ele nos concede aquilo que está de acordo com sua vontade. E nós oraremos de acordo com a vontade do Senhor. Nós oraremos baseados nas promessas do Senhor. Nós não podemos orar por algo que é contrário à palavra de Deus, por exemplo. Nós falaremos em outros estudos que teremos ainda vários sobre oração, sobre essas questões também. E quando eu falo que nós devemos orar e Ele nos concederá aquilo que pedirmos e que estiver de acordo com a sua vontade, é porque a própria palavra nos diz isto. Quando você olha para 1 João, capítulo 5, verso de número 14, a palavra nos dirá exatamente isto. Quando João escreve dizendo: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui está um texto muito claro que nos ensina esta realidade. Um outro teólogo, ele chega a afirmar que Mateus capítulo 18, versos 19 a 20, não são apenas uma promessa dada por Cristo, mas também uma ordenança dada por Ele. Ele vai escrever dizendo o seguinte: quando o Senhor proferiu estas palavras, Ele estava instruindo os discípulos sobre as coisas da igreja,
particularmente o procedimento para lidar com a má conduta na igreja. Ele não estava falando sobre um punhado casual de crentes, como se dando uma oportunidade de oração opcional para aqueles que desejassem se encontrar informalmente, embora sua promessa também incluísse isto. Ele estava dando instruções oficiais para suas igrejas. Ele estava inaugurando o dever da oração corporativa. Então, segundo teólogos estudiosos desses textos, segundo Joel Bick, como ele também sustenta, se trata aqui de uma prescrição do Senhor para que nós nos reunamos corporativamente para clamar a Deus. Mas então passaremos agora brevemente para o que nos diz também o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos então até aqui que os patriarcas clamavam ao Senhor, havia clamor ao Senhor comunitário, não somente nos dias dos patriarcas, nos dias de Davi, nos dias de tantos outros servos de Deus no passado. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos chama, inclusive, nos ordenando para que nós oremos e clamemos a Deus o Pai, não somente nos dando um exemplo, porque Ele fez isto, mas também prescrevendo como nós devemos fazer isto. Não somente isto nos é posto na Escritura. Nós veremos aqui que exemplos apostólicos são igualmente autoritativos para a nossa vida. Os exemplos apostólicos são tão autoritativos quanto determinações explícitas e ordenanças explícitas de outras porções da Escritura quanto àquilo que nós devemos fazer. Então nós encontraremos aqui exemplos apostólicos no livro de Atos dos Apóstolos. O mandato para reuniões comunitárias de oração está particularmente no livro de Atos, através da prática da igreja. Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2 nos mostram que a reunião de oração da igreja, abençoada pelo Espírito Santo, deu nascimento ao chamado Pentecostes, né? Então, depois da ascensão de Jesus ao céu, o que é que acontece? Os discípulos, eles passaram a orar até que o Espírito fosse derramado. E quando nós olhamos para um texto de Atos, capítulo 1, verso 14, texto que inclusive fora lido na nossa primeira reunião, a quinta-feira passada, o texto nos dirá o seguinte, Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então é interessante, o Sproul ele vai dizer o seguinte, os apóstolos voltaram para o cenáculo. Mais tarde, 120 se reuniram ali como um grupo, nos primórdios da igreja. O que eles fizeram? Como usaram o seu tempo? O texto nos diz, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica. Eles se reuniram para orar. Quando o Senhor purificou o templo do seu comercialismo, lembrou as pessoas que a casa de seu pai devia ser chamada casa de oração, como nos diz Mateus, capítulo 1, verso 13. Então, a igreja, durante a primeira semana de sua existência, estava unida em oração. Lucas não nos diz pelo que eles estavam orando, mas havia muitíssimo pelo que orar. Talvez estivessem oferecendo ações de graças pelo que haviam testemunhado e experimentado. Devem ter gasto algum tempo em confissão, bem como orado pela expansão crescente da igreja, que era aguardada num futuro próximo. Não importa sobre o que oravam, eles permaneceram juntos, orando uns com os outros. Então, realmente existia ali essa oração comunitária. E até mesmo depois do Pentecostes, nós encontramos a verdade de que a igreja permaneceu orando também. Atos capítulo 2, verso 42 é um texto que nos apresentará a verdade de que eles também oravam. Um outro texto ainda em Atos, Atos capítulo 4, verso de número 24, também vai nos falar sobre isto. Quando Lucas registra o seguinte, Atos 4, 24. E vejam, isso aconteceu quando Satanás afligiu a igreja.
Depois de Satanás afligir a igreja em perseguição, o que é que acontece? O que é que a igreja fez? A igreja, ela orou. É interessante que em algumas ocasiões no livro de Atos você vai encontrar a igreja se reunindo e se juntando em oração justamente em momentos de adversidade. Nós veremos um pouco mais à frente, brevemente, que isto se repete. Mas Atos 4, 24 diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui é oração. E é interessante que a palavra grega aqui utilizada significa um concerto de vozes. Um concerto de vozes, quando essas pessoas reunidas se juntaram então para levantar a voz a Deus, dizendo. Então a perseguição ela veio sobre a igreja naqueles dias, mas veio posteriormente mais uma vez sobre a igreja. Quando Tiago foi decapitado e Pedro então ele foi aprisionado, o que é que os crentes fizeram? Os crentes mais uma vez buscaram a Deus em oração. E eles oraram ardentemente por 8 dias em lugares distintos. Exatamente na hora que Pedro deveria ser executado. O que acontece? O Senhor agiu e enviou um anjo para livrar o apóstolo naquela ocasião. É isso que nos diz Atos capítulo 12, verso de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma voz iluminou a prisão. Uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Ao ser liberto, Pedro então vai para a reunião de oração. E é interessante que a igreja mal podia acreditar no que Deus fez em resposta à oração. Como vai nos dizer Atos capítulo 12, verso de número 16. Mas no próximo capítulo também, ainda em Atos capítulo de número 13, nós encontramos em Antioquia Barnabé junto a outros líderes orando também. E o que acontece? Ali, o Espírito Santo revelou que ele queria que Barnabé e Saulo fossem separados para a obra de missões. É isso que nós encontramos em Atos capítulo 13, versos 1 e 2. Mas o verso de número 3 nos diz o seguinte: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui, nesta ocasião, haviam rostos levantados para o alto, clamando a Deus nos céus. E é interessante que, posteriormente, na sua epístola, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso número 11, nós encontramos o apóstolo Paulo reconhecendo isso mais tarde. Reconhecendo o papel da Igreja de Cristo no passado, clamando a Ele. Que as orações dos santos foi uma das razões mais importantes que o habilitou a perseverar no ministério. Você pode encontrar isto em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 até o verso de número 11. E Atos capítulo 16 nos diz como a igreja da Europa nasceu, como ela nasceu. É interessante que a igreja da Europa, ela nasceu numa reunião de oração, que nós encontramos registrada em Atos capítulo 16, do verso número 13 até o verso número 15. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrar na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Era ali um lugar de oração. Posteriormente ainda, Paulo e Silas oraram à meia-noite na prisão, juntos, ali, 2 homens, em Atos capítulo 16, verso número 25, quando nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E o que acontece? Em ele clamando,
Deus respondeu à oração enviando o quê? Um terremoto que os livrou da prisão. E posteriormente, meus irmãos, aqui nós não iremos entrar nesses textos, senão iremos nos alongar demais, mas as epístolas do Novo Testamento tratam sobre questões de reuniões de oração. Há exemplos nas epístolas que parecem nos encorajar realmente ou que apontam para a ideia de que a igreja estava engajada também em orações corporativas, tais como na igreja de Áquila, Ninfa e Filemon, como nos revela os textos de 1 Coríntios 16, 19, Colossenses capítulo 4, verso 15 e Filemon, verso de número 12. As epístolas também encorajam a oração corporativa ao usar repetidamente a segunda pessoa do plural, quando clamam ou chamam os crentes para a oração. Como em textos, eu posso passar para vocês posteriormente, Efésios capítulo 6, verso 18, Filipenses capítulo 4, verso 6, Colossenses capítulo 4, verso 2, 1 Tessalonicenses 5, 17, 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, 1 Pedro 4, verso 7. Resumindo, meus irmãos, para concluirmos, a reunião de oração ela é algo que é marcado e encontra expressão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e então nos é uma prescrição bíblica para que nós sigamos em frente junto à Igreja de Cristo do passado, bem como com a Igreja de Cristo nos nossos dias. Então as reuniões de oração elas são importantes e assim como elas davam suporte aos cultos públicos daqueles dias, não competiam com eles, nós seremos aqueles que estaremos clamando ao Senhor em oração, também em favor da igreja e entendendo que isso aqui também nos dá suporte para o culto público ao Senhor que prestaremos logo, logo no domingo, em breve. Amém.